Glória a Deus. Trazer uma palavra maravilhosa sobre a natureza humana, sobre a minha vida, a sua vida, que está em Eclesiastes 12, no versículo 6 a seguir. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. São palavras de Salomão. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, queridos seguidores, não deixando de pedir a vocês, lembrar de nós, colocar lá um like, deixar um joinha, uma visualização, ativar o sininho para que a plataforma ela não venha esquecer deste vídeo e cada vez mais o povo se esqueça das coisas de Deus. O capítulo 12 de Eclesiastes, ele começa dizendo: lembra-te do teu Criador, que a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e torne a vir as nuvens depois da chuva. Então, quando Deus se lembrou de Abraão, lá em Gênesis 19, 29, ele interveio na sua vida para o seu bem. Por isso, lembrar-nos do nosso Criador importa em agir de maneira que Ele estabeleceu quando nos criou, irmão. De Deus vem a vida e com as oportunidades que nos advêm com a juventude. É somente com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus à medida que somos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, como está lá em Efésios 4, 24. E assim, irmão, devemos viver antes que venha a morte. Você vê que o versículo 3 ao 7 apresenta um quadro vivido do processo de envelhecimento do corpo físico, o processo esse que culmina na morte. Ao conforto, porém, no fato que nossa pessoa interior se renova dia a dia, como está lá em 2 Coríntios 4,16. Então, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Irmãos, queridos, de todas as criaturas que Deus fez, o ser humano é incomparavelmente superior e também a mais complexa. Por seu orgulho, no entanto, o ser humano se esquece de que Deus é seu Criador, que Ele é um ser criado e que todos nós dependemos de Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus, mediante decisão especial, criou a raça humana, a sua imagem. Leia lá Gênesis 1, versículo 26 e 27. Portanto, nem Adão e Eva são produtos da evolução. Adão e Eva, eles tinham semelhança moral com Deus por serem justos e santos, como está lá em Efésios 4, 24.
com o coração capaz de amar e também determinado a fazer o que era bom. Tinham semelhança com Deus na inteligência, pois foram criados com espírito, emoções e capacidade de escolha. Leia Gênesis 2, versículos 19 e 20. Deus plasmou no ser humano, a imagem que ele mesmo lhe apareceu visivelmente, como você pode ver lá em Atos, no Antigo Testamento, Gênesis 18, 1, 2. E na forma que seu filho um dia tomaria, como está em Filipenses 2,7. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, essa imagem de Deus neles foi seriamente danificada, mas não totalmente destruída. É inevitável a semelhança moral de Deus no homem. E isso ficou arruinada quando Adão e Eva pecaram. Deixaram de ser perfeitos e santos e passaram a ser propensos ao pecado. Propensão esta ou tendência que transmitiram aos filhos, como está em Romanos 5,12. Glórias a Deus. O Novo Testamento confirma o estrago da imagem de Deus no homem, quando declara que o crente redimido deve ser renovado. Oh, glória! Deve ser renovado. Aleluia! Ou seja, nascer de novo. Aleluia! Meu Deus! Segundo, a semelhança moral de Deus. E apesar do ser humano ser pecador, como ainda retém uma porção elevada da semelhança de Deus na sua inteligência e na capacidade de comunhão e comunicação com Ele. A Bíblia revela, irmãos, que a natureza humana, criada à imagem de Deus, ela é trina, ou seja, composta por 3 componentes: espírito, alma e corpo. Leia Hebreus 4,12. Deus formou Adão do pó da terra, que é o seu corpo, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, seu espírito, e ele tornou-se a ser um ser vivente, sua alma. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, era que ele nunca morresse, mas vivesse para sempre. Somente depois da morte entrar no mundo, como resultado do pecado humano, é que passou a haver a separação da pessoa em pó que volte à terra e no espírito que volte a Deus. Então, é como eu sempre digo, a morte não é o fim, irmãos. O nosso espírito e a nossa alma, ele terá um corpo incorruptível, um novo corpo, para que você possa viver ou no paraíso ou no inferno. Isso depende do que você quer para a sua alma e para o seu espírito. Que Deus abençoe, que você venha ler a palavra de Deus mais e mais. Infelizmente, nós não podemos seguir muito porque fica enfadado para o povo. O povo hoje é enfadado, é muito apressado, não tem tempo de ouvir a palavra de Deus. Mas que Deus te abençoe e que fique no teu coração a palavra do Senhor.